pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha. Sejam bem-vindos. Carimbo é uma ferramenta muito versátil e pode ser usado em vários projetos. Quem gosta de decorar o planner, scrapbooking, praticar o Bible Journaling, fazer art journal, uma hora ou outra vai se render e ter um carimbo para chamar de seu. Aqui no canal já tem uma playlist com alguns vídeos dedicados a esta ferramenta. E hoje eu vou compartilhar 5 dicas que vão auxiliar a carimbar melhor. A imagem que o carimbo deixa na superfície nunca será tão perfeito como uma impressão, mas tem algumas orientações que a gente pode seguir para melhorar muito o resultado e muitas vezes ter uma imagem com qualidade muito próxima a uma impressa. Os carimbos mais comuns no mercado atualmente são do tipo clear, que são carimbos feitos em material transparente e que são maleáveis. Estes carimbos, diferente dos de madeira, eles não possuem uma base e precisam de algo para servir de apoio. O ideal é usar uma base de acrílico, porque o material do carimbo clear adere facilmente ao acrílico sem precisar de cola ou qualquer outro adesivo. E outra vantagem de usar a base acrílica é que ela é transparente, assim como o carimbo. Então você vê perfeitamente onde está carimbando. É possível usar capa para CD ou pedaço de vidro para ser a base do carimbo. Mas se você puder e tiver acesso à base de carimbo, ainda será a melhor opção. A primeira dica que eu dou para quem quer ter sucesso na hora de carimbar é observar a qualidade do seu carimbo. Carimbos clear, até onde eu tenho conhecimento, são feitos de silicone ou de polímero. Entre os dois, o silicone ele é mais maleável, o que acaba prejudicando na hora de carimbar. Então, na hora de comprar, dê preferência para carimbos de polímero, que terão uma maleabilidade na medida certa para carimbar. Notem que o polímero ele é maleável, mas ele resiste mais do que o silicone. O silicone ele é bem fácil de ser movimentado, então quando aplica força nele, ele pode sim se movimentar e acabar danificando a imagem. Para ter sucesso com carimbo de silicone, tem que aplicar a força exata para ele não abrir. Isso não é algo tão simples. Como o de polímero é um pouco mais resistente, mesmo quando aplico força, ele não abre e carimba a imagem sem distorção. A segunda dica que eu dou é mantenha os seus carimbos limpos, né? Se usar o carimbo e não limpar, aquela tinta vai acumulando na imagem e com o passar do tempo ela acaba danificando a imagem vai ficando distorcida, não tem mais o mesmo resultado, os traços não ficam tão precisos quando carimbados. Então, como eu sugiro que seja feita a limpeza? Utilizou o carimbo, pega um lencinho umedecido para fazer a primeira limpeza. Então, vai usando os carimbos, vai passando o lencinho umedecido. Chegou ao final do projeto, ao final de um dia de trabalho, reúne os carimbos e com uma água, com um detergente neutro, vai fazer a higiene desses carimbos. Eu gosto de usar uma escovinha bem macia para fazer essa limpeza. Depois que eu passo a aguinha com detergente, eu lavo o meu carimbo em água limpa. Eu tô fazendo esse processo aqui nos potes para que vocês possam ver, mas esse processo pode ser feito na torneira, embaixo da torneira, tranquilamente. E aí eu gosto de deixar os meus carimbos descansando em um paninho para que eles sequem naturalmente. Isso pode ser feito também com carimbo de madeira, só que no de madeira tem que ter cuidado para não umedecer a madeira, porque sim, vai danificar, é um material que em contato com água acaba danificando. A terceira dica é escolha para o seu carimbo uma base acrílica de tamanho adequado. Tente sempre adequar a base ao tamanho do seu carimbo. Se usar uma base acrílica grande para um carimbo pequeno, na hora de carimbar, o peso da sua mão vai espalhar por toda a base. E provavelmente a imagem ela vai ficar falhada. Então, se a imagem é pequena, base acrílica pequena. Quarta dica é na hora de carimbar. A ordem correta é a carimbeira ir de encontro ao carimbo,
porque assim você evita de encharcar o carimbo e acabar com a imagem irregular por excesso de tinta. Fazendo dessa forma, você consegue visualizar toda a área que precisa receber tinta para carimbar. Eu sei que muitas pessoas têm o hábito ao contrário, né? Colocam a imagem do carimbo na carimbeira. Esse hábito, ele vem muito do uso de carimbo para escritório, que são carimbos mais simples, com poucas informações, às vezes são carimbos somente de números ou de alguma informação. É diferente de um carimbo de imagem que tem muito mais detalhes, muito mais traços. Então, o ideal é fazer desta forma. A carimbeira vai até o carimbo e com batidinhas a gente vai preenchendo essa imagem com a tinta. E a quinta e última dica é: nunca carimbe direto no seu projeto. Sempre tenha uma folha de rascunho por perto para fazer carimbada teste. Quando eu uso o carimbo algumas vezes, eu consigo perceber qual a força eu tenho que fazer, onde eu deveria colocar um pouco mais de tinta. Estas carimbadas de teste, elas auxiliam a conhecer o material e quando eu for carimbar em definitivo no projeto, dificilmente vai dar errado. Então, fiz uma carimbada teste, agora já vou para a próxima. Ó, ainda percebo que tá faltando tinta bem no centro aqui. Então, vou colocar um pouquinho mais de tinta. Nas outras, no restante da imagem tá certinho, mas com a carimbada teste eu consigo perceber que no centro tá faltando um pouquinho mais de força. Ó. E o que que eu notei? Que o meu carimbo aqui, ó, ele tá aplicado, mas ele tá ficando com uma bolha de ar. Então, o que que eu vou fazer, ó? Vou dar uma pressionadinha nele, com o cabinho da escova mesmo, porque deve ter ficado uma bolinha de ar, e aí isso acaba criando um desnível entre o carimbo e a base acrílica, e por isso que dá a diferença na hora de carimbar, ó. Deixa eu trocar de lado. Isso a gente só percebe, gente, fazendo carimbada de teste. Tem outro jeito de perceber isso. Se vai direto no projeto, corre o risco de não ficar tão certinho. Olha como já melhorou, só de ter virado a carimbeira, porque eu vi, né, que tinha ali uma bolha de ar. Aqui eu tô vendo que ainda tem algumas, ó, mas já melhorou bastante. Então isso a gente só percebe mesmo com carimbada teste, não tem jeito. Ó, essa primeira carimbada que eu dei aqui, ela ficou perfeitinha de primeira, mas nem sempre é assim. E por isso que é importante a gente sentir o carimbo, conhecer, principalmente se o carimbo for novo, se você nunca usou aquele carimbo, ó, já tá melhorando. Aqui, como eu levantei o cantinho, então essas carimbadas testes, elas servem exatamente para isso. E claro, gente, que pode acontecer de você ir para o seu projeto e mesmo assim ficar com alguma falha. E aí, quais são as opções que se tem? Como ele é um carimbo transparente, você pode vir novamente e carimbar em cima. Ou ainda, você pode assumir essa falha, o que para mim não é problema algum. Porque se eu quisesse uma imagem 100% perfeita, eu ia pegar o quê? Uma impressora para fazer essa imagem, né? Quando a gente recorre a uma ferramenta que é artesanal, como o carimbo, essas falhas podem sim acontecer e eu não vejo problema algum em assumir essas falhas do carimbo. Então, o carimbo, ele tem essa característica de muitas vezes deixar essas pequenas falhas e ok. Vamos colocar aqui mais uma vez pra gente ver. Ó, agora já ficou perfeitinha toda a imagem carimbada. Então é isso, a folhinha de teste é exatamente para isso, pra gente entender esse carimbo, ver que força que a gente tem que fazer, a quantidade de tinta. Se você quiser saber onde comprar carimbos, carimbeiras, base acrílica, já tem vídeo aqui no canal dando dicas sobre onde comprar. Está salvo na playlist Carimbos. Me conta aqui nos comentários se você gosta de usar carimbos, se você tem alguma dificuldade e se este conteúdo te ajudou. Seguimos conversando e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos!